Meus queridos filhos e filhas, vos saúdo com a paz de Jesus. Nós estamos no segundo domingo do tempo comum. Eu não sei se vocês se recordam, mas no último domingo a igreja celebrou a Epifania do Senhor e na segunda-feira a celebração da festa do batismo do Senhor, com a qual nós encerramos o tempo do Natal. Na terça-feira nós iniciamos esse tempo tão bonito que é o tempo comum. Então, ao longo dessa semana, nós vivemos a primeira semana do tempo comum. E hoje, domingo, nós vamos iniciar a segunda semana do tempo comum. Por isso que hoje é o chamado segundo domingo do tempo comum. O que é o tempo comum, minha gente? O tempo comum é também chamado tempo ordinário. É o tempo em que Jesus, naqueles 3 últimos anos de sua vida, ele sai e exerce o seu munus missionário, sai chamando pessoas para segui-lo, sai caminhando, curando enfermos, expulsando demônios e realizando toda a obra de salvação, a demonstração do que será a obra salvífica que vai ser instaurada e plenalizada no mistério da cruz. Então é o tempo missionário de Jesus Cristo, né? Então nós, em comunhão com a igreja, neste ano litúrgico, nós vamos ouvir o Evangelho de Marcos. O padre já tinha falado, né? Então este ano, desde o finalzinho do ano passado, com o tempo do Advento, nós iniciamos sempre um novo ano litúrgico, né? E esse ano será o evangelista Marcos. Acontece, minha gente, que o Evangelho de Marcos é o evangelho menor dos 4 evangelhos, né? Cada ano a igreja acompanha um evangelista, Mateus, Marcos e Lucas, sempre assim. Mateus, Marcos e Lucas, Mateus é ano A, Marcos é ano B e Lucas é ano C. E João ele está presente em algumas solenidades, né? O evangelho de João ele é para solenidades, para festas, para momentos mais específicos. Acontece que o evangelho de Marcos, como eu acabei de dizer, ele é muito pequeno. Então, o evangelho todo, ele é insuficiente para ocupar todos os domingos do tempo comum. Então, se nós olharmos todos os domingos do tempo comum, que são 34, né? Excluindo a festa, a solenidade de Cristo Rei, são 33 domingos. O evangelho de Marcos ele é insuficiente, porque ele é muito pequeno. Então a igreja pega o evangelho de João e ela acrescenta o que falta em Marcos com o evangelho de João, só que ela acrescenta no começo do ano litúrgico. Por isso que hoje, ao invés de acompanhar o evangelho de Marcos, nós estamos acompanhando o evangelho de João, e assim será feito até cumprir de maneira suficiente os domingos todo do ano litúrgico. Tá bom? Então, o Evangelho de Marcos, depois você dá uma folhadinha na sua Bíblia em casa, que às vezes a gente não mexe na Bíblia, né? E você vai perceber que o Evangelho de Marcos é bem curtinho, bem pequenininho. Tá certo? Meus queridos, começando o ano litúrgico, como o padre acabou de falar, o tempo da vida missionária de Jesus, a igreja segue uma ordem cronológica. Por isso que hoje nós ouvimos este evangelho onde a vida missionária quase que começou, a vida missionária de Jesus e a constituição dos apóstolos, né? Nesse evangelho de hoje, Jesus está chamando os apóstolos, está formando o seu grupo apostólico, né? O convite, o chamado, é sempre o passo inicial. E é muito interessante que, embora pessoas possam nos apontar a Deus, embora as próprias situações da vida possam nos levar a nos convertermos, a sermos de Deus, mas a iniciativa sempre é de Deus, sempre é de Deus, né? É o que nós acompanhamos no evangelho de hoje, um evangelho muito bonito, e a gente tem que ficar atento a cada detalhezinho. Naquele tempo, João estava de novo com 2 de seus discípulos. Então hoje João estava com... Esse é João Batista, tá bom, minha gente? Às vezes a gente confunde um pouco o João Batista com o João Evangelista. O João Evangelista é aquele que está escrevendo, né? Mas ele está falando de João Batista. João Batista ele tinha um grupo de discípulos, né? Às vezes a gente tem
uma visão assim de João Batista que não é muito o que ele foi, né? É claro, né? João provavelmente era do grupo dos essênios, nós não sabemos. Vivia afastado, o próprio Evangelho nos fala, vivia afastado, comia gafanhoto, mel do campo. Era um homem, mas ele tinha os seus discípulos. Era um homem afastado, um homem que buscava viver uma vida, vamos dizer assim, mais eremítica. Mas ele tinha os seus discípulos. O próprio Evangelho também nos informa isso, né? Discípulos que, junto com ele, junto com João, esperavam a vinda do Messias. Então, João, para toda a tradição exegética bíblica, João é o último dos profetas do Antigo Testamento e é o último profeta que tem privilégio de ver aquilo que ele está profetizando e anunciando. Todos os profetas do Antigo Testamento que vieram antes de João, nós temos na Bíblia vários deles, né? Jeremias, Isaías, Ezequiel, Naum, Abacuque e tantos outros, né? Até hoje nós ouvimos a primeira leitura do profeta Samuel. Todos os profetas que vieram antes, eles anunciaram um Messias que chegaria, a libertação do povo que chegaria, mas eles não viram cumprir, se concretizar isso. Agora João não. João, para o seu grupo discipular, né? Aliás, a palavra discípulos, né? Que também designa do latim e vem de uma palavra grega que significa aquele que está a aprender, significa aprendiz, discípulos, né? A palavra discípulo. E João, ele ensinava os seus discípulos, virá aquele que é mais forte do que eu. Nós ouvimos isso muitas vezes no Evangelho, do próprio evangelista João, né? E ele está apontando, Jesus passa, não, João estava com 2 discípulos, o Evangelho nos fala que um deles é André. É muito interessante que o evangelista João, ele sempre quando ele vai escrever, ele deixa essa incógnita, né? Ele deixa essa dúvida, quem é o outro discípulo? Alguns exegetas dizem que é o próprio João Evangelista, né? Mas nós não sabemos, não está escrito no texto, né? Mas o que nós podemos colher e o que nós podemos colocar desse texto na nossa vida? Esse segundo discípulo que está com André, somos nós. Somos nós. A fé, minha gente, ela não brota do coração de maneira automática. A fé, ela não entra na alma humana de maneira instantânea. A fé é algo dado por alguém e é algo recebido por alguém, né? Nós recebemos a fé de alguém. Esse alguém é a igreja. Mas alguém nos apontou a igreja, que é o que João Batista fez nesse evangelho. Olha só, ele estava com 2 dos seus discípulos, Jesus passou, e a hora que Jesus passa, João Batista diz assim: este é o Cordeiro de Deus, eis o Cordeiro de Deus. É a segunda vez que João fala isso de Jesus. Ou seja, para a gente, essa frase é uma frase comum, porque a gente escuta em toda a missa, não é? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Na apresentação do Santíssimo Corpo do Senhor, no rito da comunhão, nós escutamos isso todo domingo, para a gente é comum. Mas imagine para um judeu, né? Discípulo de João Batista, escutar que aquele homem é um animal, porque o cordeiro é um bicho, né? O cordeiro é um bicho que era usado nos sacrifícios pascais, né, no qual Deus abraçava o ser humano, se reconciliava com o ser humano e livrava o ser humano de todo perigo. Então o cordeiro, ele morria para que o povo vivesse, né? Então o cordeiro era um animal ritual, usado no ritual judaico. Então, quando Jesus passa, João Batista diz assim, o André e fulano, esse é o Cordeiro de Deus. Qual será que não foi a reação, né? Qual será que não foi a reação? O que eles pensaram? Ele é um ser humano, ele não é um animal, né? Na verdade, eles vão entender o verdadeiro significado dessa frase de João Batista
somente mais de 3 anos depois, quando Jesus morre e depois de morrer ressuscita, sobe aos céus e envia o Espírito Santo. Aí eles vão compreender o verdadeiro sentido de ser cordeiro, o verdadeiro sentido de amar, de dar a vida, de morrer, de sacrificar pelo outro. Mas eles escutaram de antemão, eles escutaram, e é muito interessante que João disse: esse é o Messias, né? E João Batista com certeza deve ter insistido para que eles deixassem de segui-lo e passassem a seguir Jesus. Ora, o grupo de João Batista, acredito que fosse grande, entendeu? Imagine João Batista se desprendendo dos seus discípulos porque agora chegou alguém que é maior do que ele. E ele apontando, é Jesus de Nazaré. Esses dois discípulos, eles fazem experiência com Jesus. É muito bonito esse texto. Olha só o que diz o Evangelho. Ouvindo essas palavras, os dois discípulos seguiram Jesus. Minha gente, tudo que nós fazemos, tudo que nós falamos, os nossos ideais de vida, devem apontar a Jesus Cristo, né? Eu sempre digo às pessoas que são mais próximas de mim, eu não tenho problema nenhum em me relacionar com pessoas que de repente pensam diferente de mim, ou têm alguma religião diferente da minha, uma prática religiosa, ou fazem adesão a certos modelos de vida ou estruturas de vida que não é o que a igreja nos ensina. Não tem problema nenhum. E nós devemos ser assim. Mas nós temos que apontar com nossas palavras, ações e as nossas escolhas que nós somos cristãos, né? Imagine João Batista vendo Jesus passar e se ele não dissesse nada naquele momento, os discípulos não seguiriam Jesus. Então, nós vemos que Deus, aliás, o próprio Jesus Cristo, que é o Filho de Deus, né, que é o Deus que se fez ser humano, Deus ele contou com o testemunho de João Batista para constituir o seu grupo dos apóstolos, seu grupo apostólico. E Deus também conta conosco, né? Por isso, quando nós estivermos nos nossos ambientes conversando, mesmo que seja coisas informais, sabe? Lá no churrasco, lá na empresa, num barzinho, não sei o quê, e nós convivemos com pessoas que não conhecem a Jesus Cristo, e quando surgirem assuntos de fato que exigem de nós uma, uma exposição do que nós cremos, nós devemos expor, sabe? A gente vê que as pessoas do mundo que não conhecem a Jesus, elas questionam a fé, questionam a vida da igreja, o papel da igreja no mundo. As pessoas questionam, as pessoas chegam às vezes até a ser antipáticas nessa questão. E quando depende de nós respondermos, nós darmos uma palavra, um testemunho daquilo que nós cremos, às vezes nós nos calamos. João Batista não, ele não perdeu a oportunidade. Ele deixou de fazer o que ele estava fazendo e falou: agora vocês sigam a ele. É ele que toda a escritura esperava. João deu testemunho, apontou a Jesus Cristo. Uma primeira pergunta para a gente se fazer, né? E quando eu falo primeira pergunta, é para nós refletirmos para nós mesmos, viu, minha gente? Não é para quem está em casa, para o vizinho, quem está do lado do banco aí na igreja. Não. Eu tenho apontado Jesus Cristo com o meu falar, com os meus pensamentos, com as minhas exposições do que eu penso, com o meu testemunho, as minhas escolhas, com o meu temperamento, meu jeito de ser. Tem apontado Jesus? É algo para a gente se questionar. E o texto diz que imediatamente eles deixaram João Batista e passaram a seguir Jesus Cristo. E aí Jesus percebeu que esses dois discípulos começaram a segui-lo também, né? Jesus já tinha começado a andar, Ele está chamando as pessoas. Agora, quando as pessoas fazem adesão, ele percebe. É um outro ensinamento também para nós nesse evangelho que passa um pouco despercebido.
Nós temos que encarnar em nossa vida a figura de João Batista, como aquele que dá testemunho, que fala de Jesus, que aponta a Jesus, que defende a verdade que vem de Jesus, como eu acabei de dizer. Nós temos que encarnar também na nossa vida a figura desses discípulos de João. André e o outro não tinha nome, sou eu e é você. De modo que, se nós tivermos de deixar algo para passar a estar com Jesus, nós temos de fazê-lo, né, minha gente? O seguimento de Cristo, nós estamos percebendo que com esses discípulos, sempre vai exigir deixar alguma coisa. E deixar alguma coisa boa, né? Eles deixaram João Batista para seguir o Mestre, o Deus que se fez homem, o Messias verdadeiro. Não que João Batista e o seu grupo discipular fosse algo ruim, pelo contrário, né? João é um profeta chamado por Deus, o último do Antigo Testamento, para apontar o seu filho. Era algo bom, só que para eles conquistarem algo melhor, eles tiveram de deixar. Nós estamos começando esse ano de 2024, minha gente. Se você quer atingir seus propósitos, seus objetivos, eu não estou dizendo só propósitos e objetivos materiais, não, viu, minha gente? Porque às vezes a gente só pensa em dinheiro, em coisas materiais, ou até em propósitos materiais, né? Nesses últimos tempos, eu tenho usado bastante o exemplo do emagrecimento, né? Se a gente tem propósitos, a gente vai ter que deixar alguma coisa para poder atingir aquilo. A gente vai ter que deixar, a gente vai ter que lançar mão de um tempo para correr atrás daquilo. Eles tiveram de deixar João para poder possuir a presença de alguém que era maior do que ele. Se você quer coisas maiores na sua vida, faça um momento de reflexão a partir dessa homilia depois na sua casa, né? O que eu preciso, a gente precisa pontuar o que a gente precisa deixar e o que a gente precisa correr atrás. Às vezes a gente caminha igual animal irracional, igual um burro, sabe, minha gente? Não pensa, não reflete, não coloca propósitos. Olha, um ser humano que não tem propósitos, não tem metas, não tem sonhos, é um bicho, né? É um animal irracional. O que nos diferencia dos demais animais criados por Deus? A nossa razão, a capacidade de pensar, de sonhar, de desejar, de vislumbrar. É isso o nosso diferencial. Só que você vai ter que deixar alguém, alguma coisa, para poder possuir algo novo. O que nós precisamos deixar? Tudo exige, minha gente. Pega, por exemplo, eu acabei de dizer que eu estou falando do emagrecimento. Se a gente quer emagrecer, a gente vai ter que deixar alguma coisa, né? Pega a vida religiosa, por exemplo. Se você quer ser uma pessoa mais cristã nesse ano, se você está com a espiritualidade, sua vida prática religiosa meio frouxa, e você quer ser melhor esse ano, você vai ter que deixar alguma coisa também para poder levar a sério a vida de fé. Se você quer passar num concurso, você vai ter que deixar alguma coisa para poder se dedicar e estudar, se preparar bem. Tudo exige um deixar. Padre, mas sei lá, né? O exemplo do, do emagrecimento, mas comer é tão bom, padre. Pois é bom, é salutar, só que exige um esforço. Você vai ter que fazer isso, mesmo que seja de maneira provisória, né? E eu poderia dar diversos exemplos aqui, minha gente. Vocês bem compreendem o que o padre está dizendo. Primeira coisa, recapitulando o que eu falei, nós temos que ser João Batista, que aponta Jesus, que defende Jesus, que não perde a oportunidade de mostrar Jesus para as pessoas. Seja de um jeito lúdico, seja de um jeito descontraído, seja de um jeito sério e contundente, mas nós temos que testemunhar Jesus. Segunda coisa, nós temos que ter um projeto de vida, minha gente. Você já fez o seu? Você já escreveu num papel quais são suas metas para esse ano? Quais são seus projetos e o que esses projetos implicam para a sua realização? O que você tem que deixar para que isso se cumpra? É a segunda coisa. É a figura dos discípulos de João. Deixaram um para possuir algo maior. E hoje nós temos também
A personagem, o próprio personagem Jesus Cristo, como o padre acabou de ler no Evangelho, Jesus percebeu, olha, o Evangelho é muito bonito. Jesus voltou-se para eles e os viu, vendo que estava seguindo. Jesus, ele olha para os discípulos, ele percebe a presença de alguém novo. A terceira personagem, depois de João Batista, dos dois discípulos, é o próprio Jesus Cristo, que nós também devemos colocar na nossa vida, encarnar em nossa vida essa personagem Jesus Cristo. Às vezes, minha gente, nós estamos muito insensíveis às pessoas, aos fatos, às circunstâncias, né? Se Jesus não tivesse percebido esses dois discípulos, talvez eles esmorecessem na fé. Foi necessário que Jesus os olhasse nos olhos. Foi necessário que Jesus se voltasse para eles, lhes dessem atenção. Nós temos feito isso na nossa vida, em todas as nossas dimensões, ou existem algumas situações da nossa vida que se tornaram intocáveis, imexíveis, e que precisam da nossa reforma, do nosso toque, da nossa apreciação. É muito importante nós olharmos para isso. Vamos começar primeiro pelo seio conjugal. Quem é casado aí? Quem é casado erga a mão. Aí, olha só. Vamos começar com esse exemplo. Você que é casado, um em relação ao outro, você nota a presença do outro? Você nota a necessidade do outro? Você pergunta para o outro por que você está triste hoje? Ou por que você não está bem? Ou quando o seu esposo, sua esposa chega do trabalho com uma expressão um pouco diferenciada, você pergunta, aconteceu alguma coisa, você está bem? Você conversa, você é sensível, você vai até o outro, né? Eu sempre tenho dito, os grandes problemas conjugais, presta bem atenção no que o padre está dizendo, são oriundos da falta de diálogo. O que Jesus fez com esses discípulos, os casais não fazem entre si, mutuamente. Não fazem. Os cônjuges não fazem isso. E aí surgem os grandes problemas, que são oriundos da falta de sensibilidade e de conhecimento do outro. Não se sabe mais o que o outro está sentindo, não se sabe mais qual é a tristeza do outro, não se sabe mais qual é o sonho que o outro tem. Porque, embora constituam uma só carne, mas são sonhos diferentes, são pessoas diferentes, com sentimentos diferentes, enfim, cada um com suas experiências. É preciso partilhar, é preciso ser sensível, é preciso se voltar um para o outro. Isso vale na relação também paterno, materno, filial. Pai, mãe e filhos. Pai, mãe, vocês têm olhado, se voltado para os seus filhos? Vocês têm olhado, participado da vida dos filhos? Preste bem atenção, preste bem atenção. A palavra de Deus está nos exortando. Nós precisamos ser como Jesus, sensíveis àqueles que se achegaram. Nós precisamos, então, nos achegar àqueles que Deus colocou aos nossos cuidados. E vocês têm feito isso? É a grande pergunta, a grande interrogação que a palavra nos faz também nessa liturgia. Perceber, olhar, ser sensível, né? Tem pai, tem mãe, por exemplo, que tem filho pequeno, não estuda junto com o filho, não sabe o que o filho está passando na escola, não se interessa pela pessoa. Olha, é dever de vocês. É dever de vocês olhar o caderno do filho diariamente. É dever de vocês olhar o celular do filho, ver o que eles estão vendo, o que eles estão assistindo. É dever de vocês sentarem e conversarem, mesmo que seja de maneira, não seja de maneira tão frequente, pela falta de tempo, mas pelo menos eventualmente se fazer isso, e vocês estão fazendo? É a grande pergunta. É a grande pergunta. A vida religiosa, um outro exemplo. O padre não vai ficar falando todas as esferas da vida, porque senão a gente ficaria aqui até amanhã.
mas na minha vida espiritual, eu tenho sido sensível às necessidades da igreja. Sabe, minha gente, tem gente muito preguiçosa no segmento de Deus. Tem pessoas que não querem compromisso com nada. E Deus, Ele quer algo a mais de nós, né? Quando Ele nos chama, nos seduz para sermos igreja, Ele quer algo a mais de nós. A gente precisa perceber que a gente precisa dar um pouco mais do que nós temos, do que é nosso, que é o tempo, para Deus por meio do serviço da igreja. Às vezes eu vejo a turminha e coordenador de pastoral, são sempre os mesmos que fazem sempre as mesmas coisas. Por quê? Porque a grande massa das pessoas só querem vir bonitinho, encontrar tudo prontinho e bem feito, e não querem comprometimento. Isso é falta de sensibilidade, é falta de sensibilidade. A palavra de hoje nos mostra que Jesus, ele ouvindo, ele se voltou para eles e os viu seguindo. O que estáis procurando? É a grande pergunta que Jesus faz. E a primeira pergunta que Jesus faz, muito interessante. De todo o evangelho, a primeira pergunta que Jesus faz: o que estáis procurando? E eles disseram: Mestre, onde moras? Se a gente pegar no texto grego original, o texto diz: onde permaneces, né? Onde Jesus permanece, porque nós queremos permanecer com Ele, né? É muito interessante que depois esse verbo que é usado aqui, na tradução portuguesa foi traduzido, não é de maneira mais correta, né? Onde moras, é onde permaneces. Esse verbo vai ser usado por Jesus em muitas outras passagens bíblicas. É muito interessante. Tem aquela passagem do capítulo 6 de João, né? Quem come a minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu nele. Depois tem o capítulo 15 de João, que é a videira verdadeira, né? Quem em mim não permanece, não tem vida, de Jesus. Olha, com várias passagens que ele fala do permanecer, né? E os discípulos dizem: onde o Senhor permanece, né? É muito interessante que para saber onde Jesus, para que eu antes de eu permanecer em Jesus, eu preciso saber onde ele permanece. Antes de deixar Jesus morar em mim, eu preciso conhecer onde Jesus mora. Qual é a sua morada? Onde ele repousa sua cabeça, inclina a sua fronte. Nós precisamos cultivar uma maior intimidade com o Filho de Deus para que a gente possa, de fato, permanecermos com Ele. Olha, minha gente, ninguém permanece com Jesus sem antes saber onde Ele permanece, onde Ele está, quais são os seus desejos, qual é o seu projeto. Um grande problema das pessoas hoje, minha gente, é que as pessoas não querem saber onde Jesus permanece, sabe? Qual é a verdade, qual é o projeto de Deus, o que Deus espera de nós. As pessoas querem simplesmente fazer o que elas querem, na verdade. Eu quero estar em Jesus, mas eu não quero saber o que Ele espera de mim. E não existe isso, né? Num relacionamento é preciso que haja uma união de ideais. E o ideal primeiro e imutável é o ideal divino. Para tudo, não é? E aí Jesus diz assim: vinde ver, né? Jesus podia falar, podia explicar, mas tudo começou com uma experiência. Vocês precisam experimentar e vocês vão ver onde eu moro, como eu vivo, onde eu vivo. Vinde ver. Não tem coisa melhor, minha gente, na nossa vida do que nós experimentarmos a presença de Deus. Deus não é uma teoria, uma abstração. Deus não é uma expressão textual, doutrinária. Deus é uma pessoa que quer ser experimentada no nosso convívio humano. Deus quer ser experimentado.
por nós. Aliás, é isso que nós fazemos em cada Eucaristia, nesse domingo, dia do Senhor, celebrando a Eucaristia. Nós tocamos, nós apreciamos, nós saboreamos o Senhor por meio do sacramento. Nós fazemos experiência, nós temos contato com Deus. Uma fé sem contato vivo, né, é uma fé morta. Por isso que a Igreja Católica é a igreja sacramental por excelência. Nós dependemos dos sinais, nós precisamos e nós queremos tocar a Deus, não na abstração, né? Ou não somente dependendo da fé, daquilo que nós cremos sobre Ele, mas por meio dos sacramentos. Olha, logo mais no rito eucarístico você vai tocar um pedaço do céu que de maneira tão humilde se deixou ser tocado por meio do sacramento. É uma experiência muito grande, minha gente. Às vezes a gente perde a consciência do que a gente faz, mas é uma experiência muito grande, muito grande, muito grande. E aí eles foram ver onde Jesus morava e permaneceram com Jesus. Primeiro eles souberam onde Jesus permanecia e agora eles permaneceram com Jesus, né? E é muito interessante que André, que era um desses dois, ele foi fazer o mesmo convite para seu irmão Simão. André experimentou e depois ele disse a seu irmão: nós encontramos o Messias, ou seja, nós fizemos experiência com o Filho de Deus, né? Nós fizemos experiência marcante com o Filho de Deus. E aí André conduziu seu irmão a Jesus. É um outro ponto da nossa reflexão. Nós precisamos levar as pessoas à verdade, a Deus, aos braços de Deus. As pessoas feridas, nós precisamos conduzi-las aos braços de Deus. As pessoas entristecidas, as pessoas machucadas, né? Nós precisamos ser este ombro, tanto quanto André foi, que foi o aconchego de seu irmão Simão e que apontou Jesus. Mesmo que João Batista tinha feito para com André, mostrando para André que Jesus era o Cordeiro, André fez o mesmo com seu irmão Simão Pedro. Nós somos missionários, minha gente. A igreja, se ela não evangelizar e não mostrar Jesus Cristo, ela perde a sua identificação essencial, né? Muito tem se falado sobre missão nesses últimos tempos do Papa Francisco, mas a igreja sempre foi missionária e a igreja é missionária na sua essência, no cerne, né? No âmago da constituição da igreja. Lá está a sua dimensão missionária, sempre foi, sempre existiu, né? Muito tem se falado de sinodalidade, né? Sob o pontificado do Papa Francisco. A igreja também sempre foi comunional, sempre foi, porque senão ela não é igreja. Então ela não é igreja, né? Se a gente não anuncia o evangelho, não fala de Deus nos nossos ambientes, a gente está vivendo uma vida cristã de maneira muito vã. Vocês estão nessa assembleia, nessa missa, nesse domingo. Se vocês, ao saírem daqui, no dia a dia de vocês, não falarem do bem, não falarem de Deus, não falarem da esperança, não exortarem as pessoas que vocês amam, não levarem a palavra que vocês aqui recolheram para a vida de vocês e para a vida das pessoas, a prática cristã de vocês é vã. O anúncio do evangelho não depende somente dos pastores, não depende somente do clero. A gente tem que colocar isso na cabeça. O anúncio do evangelho não depende somente da pregação dos sacerdotes, porque tem lugares que os sacerdotes não chegam, que são vocês que vão chegar. Falar de Deus, falar do bem, falar da verdade, se for necessário contrariar uma visão ideológica, sim. Cristãos autênticos, evangelizadores, defensores de Cristo e da verdade. Essa é a nossa missão. É muito interessante que André, ele conduz Simão para Jesus e Jesus, mais uma vez, ele olhou bem para Simão.
Jesus olha bem, porque Ele quer entrar na nossa alma, Ele quer entrar na nossa existência, naquilo que a gente está vivendo. Eu não sei se vocês tiveram já a oportunidade de falar com uma pessoa e a pessoa não olhar nos seus olhos, ela ficar olhando do lado e movimentando o olhar. No fundo, isso incomoda bastante, mas também não sei se vocês já tiveram a oportunidade de você conversar com alguém e esse alguém centra o seu olhar tanto no seu que parece que a pessoa está entrando dentro de você. Foi isso que Jesus fez. Ele entrou dentro de Simão. Eu tenho certeza que, como sendo filho de Deus, olhando nos olhos de Simão, Jesus ali conheceu, né, na sua humanidade, os sentimentos, os medos, as metas, os objetivos, os sonhos de Pedro. Jesus o conheceu. Minha gente, como eu acabei de dizer agora há pouco, a gente precisa conhecer um pouco mais aquilo que está à nossa volta. No diálogo, na conversa, na convivência. Tem gente que não convive, tem famílias que não convivem, sabe? Se reúne, a hora que se reúne, tá todo mundo junto, tá todo mundo, mas cada um no seu mundo, cada um no seu pensamento. O celular tem atrapalhado bastante. Isso, convenhamos, tem atrapalhado bastante. Por quê? Porque não se olha mais nos olhos, não se diz um muito obrigado, não se diz um eu te amo, não se diz você está bem, não se diz nada. A frieza que tem perpassado nossos dias, nós precisamos romper essa cadeia destrutiva que é a frieza, que é a indiferença, que é a falta de relacionamento, a falta de diálogo. Nós precisamos quebrar isso, minha gente. Convivamos, nos abracemos, perguntemos uns aos outros como você está, uma semana boa, né? Que nós sejamos essas pessoas portadoras do bem, anunciadores de Jesus. E hoje nós ouvimos na primeira leitura da profecia do primeiro livro de Samuel, né? A história do chamado de Samuel. Samuel estava próximo, deitado próximo da arca, e o Senhor o chamou. O Senhor o chamou 3 vezes. Samuel não conhecia o Senhor. Ele vai até Eli e ele pensa que é Eli que está chamando ele. Diga, Eli, estou aqui, né? Aqui estou. Depois de 3 vezes, Eli percebeu que, não sendo ele que estava chamando, Eli percebeu que era Deus. E ele diz assim: Samuel, se alguém te chamar de novo, se alguém te chamar de novo, você vai dizer assim: fala, Senhor, que o teu servo escuta. Minha gente, Samuel fez isso e depois ele fez intimidade com Deus. Ele falou isso: fala que o teu servo escuta. Deus, ele fala conosco de diversos modos, de maneira muito singular. Por isso que aqui nós estamos realizando, pela palavra de Deus, pela escritura, pela revelação, pela tradição, pela pregação da igreja. Deus nos fala. Mas Deus tem nos falado de muitos outros jeitos, por meio das pessoas. E pode ser que nós estamos como Samuel, sem o conhecimento de Deus, ou sem a sensibilidade de que seja Deus a falar conosco por alguma pessoa, por outra, por algum fato ou outro. Minha gente, nós precisamos escutar mais a Deus. Por isso que Samuel diz: fala que o teu servo escuta. Né? É como se ele dissesse assim, né? Fala porque eu não te conheço, eu preciso saber o que o Senhor quer de mim, eu preciso conhecer qual o propósito que o Senhor tem para mim, eu preciso entender tal coisa na minha vida. Só que para eu fazer isso, para eu entender, para eu compreender, para eu elucidar, né, as minhas ideias, eu preciso escutar a Deus. Né? Você tem escutado a Deus? Uma outra pergunta que a liturgia nos faz. Você tem tido um tempo para Deus? Por que não é só suficiente vir à missa de fim de semana, que é o básico, né? Se você está falhando no básico, você está muito abaixo, viu, minha gente? Você está perdendo missa do fim de semana, você está lá abaixo do mínimo. Missa de fim de semana é um básico. Por que
A igreja tem outras propostas pastorais e espirituais. Por exemplo, um grupo de oração, Renovação Carismática Católica, né? Um terço dos homens, uma adoração ao Santíssimo Sacramento que a gente tem. Olha tudo quanto que tem aqui na igreja ao longo da semana, né? Grupo de oração da Renovação Carismática, o terço dos homens, de quinta-feira, adoração ao Santíssimo Sacramento, apostolado da oração, né? Primeiro sábado do mês, após a missa das 7 da manhã, tem terço do Imaculado Coração de Maria. Olha quantas oportunidades que nós temos para ouvir a Deus. E fora isso, a nossa vida de oração pessoal. Nós temos que rezar, minha gente. Eu tenho dito ao longo da semana e desses últimos dias, sobretudo quando a gente tem que tomar alguma decisão importante na vida, ou fazer alguma escolha, para de fazer tudo de maneira atropelada. Reze antes. Reze. Entendeu? Reze. Uma outra coisa importante, minha gente. Samuel, depois dele responder, fala para o teu servo, escuta. O texto diz que o Senhor estava com ele. Se coloque diante de Deus e não tenha medo das coisas. Não tenha medo. Deus está com você. Você tem certeza disso? Tenho. Então por que você tem medo? Né? Por que o medo das coisas? O medo de não dar certo? Ou você crê que Deus está junto com você e por você está agindo, ou você não crê. Deus não faz coisas pela metade ou incompleta, minha gente. Por isso que nós respondamos como esse salmo de hoje. Eu disse, eis que venho, Senhor. Eu faço a vossa vontade com prazer. Eu não sei o que você tem vivido na sua vida pessoal, familiar, profissional, enfim. Mas uma coisa é certa. Tudo que você for fazer, faça em nome de Jesus. Consagre ao Senhor. Faça assim a vontade de Deus na sua vida e você vai perceber que no fundo Deus vai fazer as coisas por meio de você. Essa é a beleza da vida de oração. Nós nos aproximamos de Deus e depois nós deixamos Deus fazer e viver por meio de nós. É muito belo, muito bonito isso. E é por isso até que a segunda leitura de hoje vai falar do corpo. Se nós estamos em Deus, a gente precisa procurar viver numa dignidade com o que nós somos, né? Nós somos muito pecadores, nós temos muitas falhas, mas a gente precisa se deixar mover e viver em Deus, minha gente. Em Deus. Por isso que Paulo vai falar de maneira muito incisiva, cuidado com o corpo. O corpo não é para desordem, seja ela uma desordem fisiológica, né, com drogas, com hábitos desmedidos e desordenados, como também o corpo não é para imoralidade sexual, né? Ou seja, nós temos que viver, ser, fazer, falar, tudo o que nós efetivamente formos, nós temos que ser em Deus. Em Deus. Minha gente, quando a gente escuta esses textos, né? Fugir da imoralidade, cuidado com os vossos membros, porque o vosso corpo é corpo de Cristo. No fundo, Paulo está falando o que para a comunidade de Corinto? A comunidade de Corinto, não sei se vocês sabem, mas era uma comunidade que tinha porto, né? E aonde tinha porto em Corinto, era uma promiscuidade, uma prostituição gigantesca, né? E pessoas que participavam da comunidade às vezes iam lá no porto, nos locais pórticos, né? E às vezes se submetiam a essas práticas que vêm dos pagãos gregos, né? Os gregos, desde todo sempre, né? Eles sempre foram entregues à libertinagem sexual, como nós conhecemos, dentro de todas as esferas da prática sexual. A tradição grega sempre foi assim. E o que acontece? Paulo está falando assim, cuidado. No fundo, o segredo para viver bem, minha gente, é viver equilibradamente. Ouvir a Deus, fazer a vontade de Deus e viver de maneira equilibrada. Esse é o desejo de Deus para nós. Que Deus nos ajude
hoje nesse domingo, o domingo missionário por excelência, que nós também, ouvindo o chamado de Deus, sejamos portadores desse chamado para a vida das pessoas, evangelizadores. Eu sou sacerdote, tenho essa missão, mas você também tem a missão de evangelizar onde você convive, no seu trabalho, na academia, no momento de lazer, na sua casa, com seus amigos. Todos nós temos essa incumbência, que nós possamos exercê-la de maneira primorosa. Que Deus assim nos ajude. Força e coragem e lembremos-nos sempre, Deus está no comando de tudo.